Finalmente chegamos ao episódio 3 de Cavaleiros do Zodíaco, Batalha pelo Santuário da Crunchyroll. Essa segunda temporada que parece que eles realmente deram uma trabalhada muito boa na parte de história, galera. Sendo que o episódio 3 é De Volta ao Mundo dos Mortos ou De Volta ao Yomotsu no material original, né? Eles preferiram pegar a tradução direta do inglês, né? Ou sendo que o Yomotsu em Cavaleiros do Zodíaco, lembrando, é aquela montanha, quase uma espécie de vulcão com um grande buraco central que fica no limbo entre o mundo dos vivos e no mundo dos mortos, né? Onde justamente as almas penadas ficam vagando por lá, e onde ocorre justamente a batalha do Shiryu de Dragão contra o Cavaleiro de Câncer, né? Sendo que o Cavaleiro de Câncer foi derrotado lá. E o que ocorre? Aqui, nesse episódio, nós temos algumas coisas interessantes, que é, finalmente, temos um desenvolvimento muito melhor do Cavaleiro de Máscara da Morte, da Saori Kido como reencarnação de Atena, e conhecemos um pouco mais, inclusive, da Cleo, a Amazona, que aparece no primeiro episódio dessa nova temporada. Mas vamos primeiro dar uma geral e comentar alguns detalhes aqui. Lembrando que automaticamente vai ter spoilers, porque senão não dá para fazer uma análise muito aprofundada. Pois bem, aqui os cavaleiros, eles estão indo finalmente rumo à casa de Sagitário, tanto que eu e toda a galera já estava animada. Nossa, finalmente vamos ver o passado do santuário, a Cavaleiro Aioros como atuando. Pois bem, tivemos o Cavaleiro Aioros de Sagitário trabalhando, mas não da forma como a gente imagina, pois no meio de uma neblina tensa que de repente surge, lembrando inclusive a mesma neblina tensa que apareceu quando eles enfrentaram os cavaleiros, os guerreiros fantasmas, os guerreiros esqueletos, que estavam antes da casa de Virgem. O que ocorre é que no meio dessa nova neblina que surge, aparece o fantasma de Aiolos, porém na forma de uma borboleta dourada, como a gente já tinha visto em outras vezes, inclusive guiando a Marin de Águia no passado. Pois bem, só que aqui ele guia através dessa neblina e leva eles para a casa de, mais precisamente para o escritório de Cleo, a bibliotecária suprema dos cavaleiros, mas precisamente ela funciona como uma grande escriba que registra tudo o que acontece em detalhes do santuário com cada um dos cavaleiros. Inclusive, eles conhecem, ela dá a impressão de conhecer bem a história detalhada de cada um deles, né? Inclusive, dando noção de que tem alguma noção de alguns acontecimentos futuros, inclusive. Sendo que é dado até que ela não tem autorização de intervir diretamente em qualquer coisa, né? Só que tem um conhecimento avançado que permite isso. Lembrando que, como foi mostrado também no primeiro episódio dessa temporada, a Cleo, além de registrar tudo isso, ela também cria máscaras, e que a gente vê que essas máscaras são imbuídas de realmente poderes especiais, sendo que justamente a máscara que é mostrada no primeiro episódio, a gente descobre que é uma máscara especial capaz justamente de teleportar justamente para essa fronteira entre o vivo dos mundos vivos e o mundo dos mortos, mas com uma limitação que ela não consegue fazer o teleporte de volta, é uma coisa só de ida. E a gente pode imaginar que tem várias questões associadas a isso. Afinal, por exemplo, um dos inimigos dos Cavaleiros do Zodíaco que é colocado lá é Hades, que ela comenta que o Atena já enfrentou no passado, né? Então, criar máscara com poder especial de ir até um dos mortos ainda vivo é uma forma de você pegar e criar uma forma de você atacar diretamente o adversário, ao invés de esperar ele vir pro nosso mundo, já que o único que era capaz de fazer isso era justamente o Máscara da Morte. Fico até pensando se essa ideia do roteirista não deu justamente para um trocadilho com o próprio nome de Máscara da Morte, que é justamente um Cavaleiro de Câncer, né? Então, aqui ela fala que a Flecha Dourada, o poder dela vai se manifestar no máximo destruindo a deusa Atena quando completar as 12 horas de se atingir a flecha, porém a própria alma da Saori está em muita angústia, então provavelmente o corpo dela deve morrer antes disso. E a gente vê que o motivo disso é porque no mundo dos mortos, o fantasma do Cavaleiro de Câncer, ele ainda está furioso com a derrota, está tentando ainda destruir a deusa Atena, usando a manipulação ardilosa dele para convencer ela que ela não tem poder nenhum, que ela não tem uma função na Terra, que ela só é problema e que ela deveria pegar e justamente ser eliminada
da existência. Mais precisamente, a ideia básica é que Atena reencarna a cada 200 a 300 anos dentro da história, certo? Então, se ela se jogasse e caísse dentro diretamente do Yomotsu, teoricamente ela morre como uma humana. Então ele estava tentando destruir o próprio ciclo de reencarnação de Atena para transformar ela numa alma mortal, se a gente pensar bem, né? Pelo menos essa foi minha interpretação pessoal. Tanto que o que acontece? O Cavaleiro de Touro, que a gente viu que ele tinha sido teoricamente morto na temporada anterior, ele retorna e impede isso, atacando justamente o Cavaleiro de Câncer. Os dois golpes acabam se anulando, né? E a gente tem duas coisas importantes aqui. Cavaleiro de Touro impede que a Atena se jogue, já que a intervenção dele interrompe os atos da deusa, né? Porém, ela tá meio presa em si mesmo, criando um campo de força até, meio que num estado de transe e desespero que ela acabou entrando por causa do Máscara da Morte, né? Quando foi interrompida justamente a queda dela do precipício pelo Aldebaran. Outra coisa importante que a gente vê aqui é que o Aldebaran, ele não morreu, mas ele está justamente entre a vida e a morte, numa situação bem ruim, provavelmente embaixo de um monte de pedra ou sendo cuidado por alguém, diga-se de passagem. E nesse processo, o Seiya de Pégaso, ele pegou após convencer a Cleo a ajudar ele, e o próprio espírito do Aiolo de Sagitário a convencer ela também, o que mostra que ela sabe de toda a tramóia do que aconteceu, das farsas dos santuários, de quem é bem, de quem é mal lá dentro, e continua servindo um grande mestre, mesmo sabendo que ele é um impostor, por algum motivo desconhecido, que talvez seja apresentado mais pra frente pra gente. O que acontece é que ele pega essa máscara, vai para o mundo dos mortos e enfrenta o Cavaleiro de Câncer, e mais precisamente, ele funciona como um apoio para Saori. Esse episódio é muito menos um combate, que tem apenas um outro combate rápido, e muito mais uma coisa mais de aventura, de pegar, de descobrir o mistério, ir até o local onde está acontecendo e resolver o enigma. E no caso é convencer a Saori a pegar e continuar seu papel como deus Atena. Inclusive é bem legal que a gente vê uma versão expandida de uma cena que só durou alguns segundos na temporada na época lá da Netflix, onde a gente vê o Seiya e a Saori quando crianças conversando, e ele tentando mostrar como o mundo é bem diferente lá fora em relação ao que ela tem desde pequena, como treinando para ser a deusa Atena, sabe? E realmente, as frases do Seiya dá aquela coisa de motivação, e não simplesmente dela se tornar uma deusa ou cumprir o papel na Terra. A ideia básica é, ela é Saori Kido, independente do que ela tenha sido no passado ou não, como ela vai ser a manifestação da deusa Atena, é uma questão única e pessoal dela. Então a questão não é cumprir o papel que foi dado para ela ou jogar tudo fora, mas pegar os recursos dela e fazer como ela achar melhor e definir a própria vida, sabe? Como ela vai definir como deve ser a deusa Atena, sabe? E isso eu acho bem bacana, porque finalmente dá uma personalidade para Saori, desenvolve ela, ao mesmo tempo que o Máscara da Morte, que foi o grande vilão que contra o Shiryu, ao retornar, mostra e detalha mais a personalidade dele e como ele realmente estava detestando a deusa e a favor do mestre, com a ideia de que ela é uma deusa fraca que só ia levar à destruição da Terra. Tanto que quando ele finalmente vê a Saori saindo daquele transe e finalmente indo pro Sei, inclusive usando o poder dela para transportar ele de volta para o mundo dos vivos, ele percebe que realmente agora ela é uma deusa digna de realmente pegar e herdar o planeta. E isso é bacana porque é o seguinte, porque a gente vê tanto o quanto é ardiloso e quais são realmente os pensamentos do Máscara da Morte em detalhes, quanto ele gera uma base também para, se houver uma temporada de Hades para frente, quando ele retornar como um cavaleiro, servo do Senhor dos Mortos, e ficar ajudar a acentuar por que ele acentuar ele mais como um agente duplo de Atena do Reino dos Mortos do que simplesmente um cara malvado que fez um pacto com as trevas, sabe? Então eu achei bem legal o desenvolvimento desses. Tivemos uma ampliação, inclusive, do Cavaleiro de Touro. Como eu falei, tivemos Touro, Cavaleiro de Touro, que é o brasileiro da história salvando a deusa Atena, né? Que legal, né? E realmente toda essa história, ela é inédita. Porém, inédita até determinado ponto.
Em Cavaleiros do Zodíaco, há uma cena no qual o Seiya, ele pega... Lembrando que se você tá gostando do vídeo, aproveita para dar aquele like bonito e fazer seus comentários, galera. Então, nos Cavaleiros do Zodíaco, existe sim um momento onde Seiya, na animação original, ele pega e vai até o Yomotsu e salva a deusa Atena. É no Cavaleiros do Zodíaco, o filme, Os Cavaleiros de Abel, Os Cavaleiros da Coroa do Sol, onde, no final do filme, onde ele pega e tá vestindo a armadura, inclusive de Sagitário, ele pega, vai, quando ele derrota o Deus do Sol, ele abre um portal do nada até o Yomotsu, não exatamente mostrando abrindo o portal, mas simplesmente a dimensão se alterando, né? E vai até lá para resgatar a deusa Atena, que estava num transe entre cair no Yomotsu ou não, justamente provocado pelo poder do deus Abel, né? E o que acontece é que o Seiya, quando ele rompe com esse poder do Abel, a Atena tá prestes a ficar prestes a cair no Yomotsu, e ele vai até lá pessoalmente, salva ela nos braços, volta para o mundo dos vivos, né? E assim nós temos o final da história, né? E sendo que, falando em armadura de Sagitário, logo depois de acontecer isso, surge a armadura de Sagitário voando em direção justamente aos templos do Zodíaco e indo justamente em direção ao seu templo de Sagitário. O que fortalece que, dessa vez, próximo episódio vai ser focado na casa de Sagitário, mas reforça também uma coisa interessante. Gente, uma coisa que ocorreu em várias sagas de Cavaleiros do Zodíaco foi o Seiya vestindo a armadura de Sagitário para lutar contra o vilão final, especialmente na animação. E na maioria dos filmes, em praticamente todos os filmes isso acontece, inclusive. E o que acontece? No mangá original e no anime original, isso não ocorre no final da saga das 12 casas. Porém, ele vestir essa armadura sagrada dourada acontece no filme de animação, de computação gráfica. Agradeço, inclusive, pela ideia ótima, Rafael, valeu mesmo, porque eu acho que isso dá uma dica de ter esse salvamento e logo após aparecer a armadura lá ressoando com as outras. Fazer essa associação, link entre o material inédito e o material clássico, que ocorre sim da armadura se teletransportando e ressoando com as 12 casas do Zodíaco, isso fortalece uma ideia de que pode ser que o Seiya vista a armadura de ouro de Sagitário para uma grande batalha final nessa história, o que eu acho que daria muito mais emoção, porque realmente o filme tem vários problemas de animação, porém, a minha opinião é que entre as coisas que tem legal, como a primeira meia hora de introdução aos Cavaleiros, que eu acho fantástica, e certos acontecimentos no final, um deles é o Seiya trajando a armadura de Sagitário lutando contra o Cavaleiro de Gêmeos, que a batalha final do filme eu acho realmente muito bem bolada e extremamente bonita. E se for uma coisa desse tipo, a batalha final nas 12 casas, acho que seria simplesmente lindo. Lembrando uma coisa importante ainda, desse detalhe, ainda pra gente discutir um pouco. Duas coisas sobre a Cleo, que são, na verdade, três que são bem interessantes. Logo depois disso, eles pegam e desaparecem, acabando parando no trajeto tradicional, mostrando que foi a alma do Cavaleiro de Sagitário, na forma de borboleta, que teletransportou ele pra casa da bibliotecária e depois transportou de volta pro caminho, né? O que fortalece que a alma de Sagitário, eu acho que vai se comunicar diretamente com eles de alguma forma no próximo episódio, mas enfim, a Cleo, ela anota tudo e cria as máscaras, certo? Então temos algumas coisas importantes dizer que, com isso eu acho que a gente está dando a dica de que foi ela que construiu a máscara para Marin, e mais precisamente, construiu uma máscara para o poder da alma do Cavaleiro Aiolo de Sagitário poder se comunicar com alguém diretamente e dar visões, inclusive, do futuro, e no caso, mais precisamente, a máscara que a Marin usa nessa história. Número 2, com isso, acho que fica nítido também que foi ela que construiu, a pedido do Grande Mestre, uma máscara para pegar e despertar o lado maligno de alguém, que ele pegou e deu justamente para o Cavaleiro do Diabo, para gerar um Cavaleiro maligno treinando o Cavaleiro de Fênix. Então, com isso a gente tem algumas coisas bem interessantes aí no meio. E uma outra coisa importante é que, se isso significa, se a Cleo anota tudo, ela deve saber quem é a irmã do Seiya. Afinal, a Seika foi uma amazona que estava treinando justamente junto com a Marin. Inclusive, tá bem dividido agora no anime se é a Marin ou não nessa nova temporada.
e que era inclusive discípula lá do Cavaleiro de Leão. Então, com certeza, eu acho que essa informação vai ser solta pela Cleo em algum momento dessa história para finalmente resolver essa ponta solta que ficou em Cavaleiros. E outra coisa importante é que é o seguinte, uma das cenas clássicas de Cavaleiros do Zodíaco e que está no trailer é do Seiya percorrendo o trajeto de Rosas Envenenadas e quase morrendo por causa do veneno das rosas, porém a Marin dá uma máscara para ele que protege ele do veneno. Talvez essa não seja que ele esteja dando, não seja a máscara da Marin mesmo. Pode ser que exista uma máscara criada pela própria Cleo para se proteger do veneno. A gente pode até pensar que, nossa, um pro veneno das rosas, um pro poder, replicando o poder da máscara da morte. Será que a gente vai ter de repente até uma máscara para lembrando os poderes de cada um dos Cavaleiros de Ouro? 12 máscaras místicas criadas? Daria para criar até uma história interessante em cima disso, mantendo toda a base de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que isso que os fãs, muitos queriam, pelo menos eu, que é do tipo, a gente quer coisas novas, mas que tenham ligação direta e tenham uma correlação forte com as bases de Cavaleiros, com a questão da mitologia, com a questão das constelações. Eu acho que a Cleo é uma personagem que consegue fazer isso, é uma secundária que ela consegue amarrar algumas pontas, ser uma personagem interessante, tendo tudo a ver com Cavaleiros, inclusive baseado, como eu já comentei em outro vídeo aqui, em personagem que inclusive aparece em livros, games e inclusive em histórias em quadrinhos de forma secundária, né? Inclusive, eu aconselho depois vocês pegarem, né, e relerem e reassistirem as 12 casas do clássico, comparar com um daqui, porque eu acho que sim, eu acho que com isso, cada vez mais, Cavaleiros do Zodíaco, com essa temporada nova, tá ficando muito mais profundo e elaborado do que o material original, coisa que é obrigatório, porque Cavaleiros do Zodíaco, o primeiro material foi escrito 30 anos, quase 40 anos atrás, e foi publicado muito material depois do anime, né? Então, eles têm a obrigação de fazerem melhor, porque eles têm muito mais material interessante sendo publicado, que foi publicado ao longo desses quase 40 anos. Tanto que esse ano são 50 anos de carreira do mestre Masami Kurumada, que são comemorados no meio do ano, e que parte dessas comemorações está sendo, inclusive, a própria temporada nova aqui de Cavaleiros do Zodíaco da computação gráfica. Então, se gostaram, coloquem nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!